Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Zé Roberto Mendonça de Barros, é sempre um prazer ouvi-lo. Ele não perde tempo como a CPI perde tempo com aquilo que não interessa. Ele vai naquilo que interessa. E uma coisa que interessa ao Brasil é crescimento, emprego e renda, né? O Brasil precisa sair desse atoleiro. A Covid virou esse bode criminoso, né? Assassino, monstruoso na sala do brasileiro. A gente vai tirar a Covid da frente, mas o Zé Roberto Mendonça de Barros sabe que quando tirar o bode, tem um monte de coisa lá dentro, né, professor? E que a gente precisa enfrentar. E o que o senhor acha? Quer dizer, qual é o motor dessa transformação para a gente dar um arranque e não ficar rodando pneu na lama, né? Oi, Eduardo, boa tarde. Prazer em tê-lo de volta. E, olha, você tem toda a razão. E eu acho que não tem dúvida que para sair da crise, em qualquer nível que estejamos falando, a tecnologia tem que ser o centro dessa estratégia. E eu queria falar aqui para você em 3 níveis diferentes. O primeiro nível, assim, mais pessoal, mais micro, né, e que muita gente sabe porque está fazendo, a tecnologia auxiliou, está auxiliando muitas empresas a se reinventarem. Por exemplo, novas formas de atendimento. Tem muita gente que não achou que seria possível fazer vendas 100% à distância como está sendo feito, que tem a possibilidade de fazer assistência técnica para a clientela. E isso envolve uma certa transformação, um certo esforço. Mas não é só em empresa. Quantas pessoas que perderam a sua atividade e começaram a cozinhar em casa e entregar para terceiros? Quantos condomínios não têm isso? O que isso precisa? Um mínimo de investimento, além do talento pessoal, em tecnologia, em saber como lidar com finanças, em como fazer marketing, como fazer entrega, como lidar com clientes. Então, são milhares de casos de empresas que vencem, por exemplo, a geografia. Conheço casos de gente, regiões com artesanato, e de repente não tem mais turismo. Então, como é que você faz se o turista não vai lá e você produz artesanato? Muitos e muitos desses lugares começaram a fazer isso através do WhatsApp e da entrega à distância e conseguiram não só se reinventar, como até crescer. Isso vale no plano das pessoas, no plano das empresas, em geral menores, tudo mais. Mas também a gente está vendo, num plano um pouco mais alto, podíamos dizer assim, setorial, uma reinvenção também através da tecnologia em segmentos como construção civil. No mundo inteiro, a construção civil, já há muitas décadas, se faz através da industrialização da construção civil. E a nossa aqui, tradicionalmente, é quase um artesanato, né? Quem já construiu uma casa, viu como construir uma casa. E o que está acontecendo aí são muitos casos de industrialização da construção. Vou dar só um exemplo, né? Uma empresa especializada na área do Minha Casa Minha Vida, a Tenda, fez um acordo de tecnologia, transferência de tecnologia de uma empresa sueca e está construindo em Jaguariúna uma fábrica enorme para produzir, através usando madeira, inclusive, as paredes prontas. E isso aí sai da fábrica e vai montar. A fundação você tem que fazer, ela monta e é muito rápido e muito mais barato. Tem uma outra que, ao invés de usar madeira, um outro caso, uma empresa de Tubarão, Santa Catarina, chamada Brasil ao Cubo, se associou a Gerdau e faz isso, só que o frame, né, a montagem, o que dá a coisa da parede, é aço, que a Gerdau fabrica, e não madeira. Então, esse é um exemplo de como os setores estão se reinventando, até porque pode ficar mais barato, é mais rápido e fica muito mais barato a construção civil e uma produtividade muito maior. E o último exemplo, que alguns países, mas esse no Brasil, infelizmente, nós estamos patinando. Se é que um dia vai acontecer, eu espero que sim. Mas se você olhar Estados Unidos, China, Europa, Japão, a maior parte dos países que já saiu ou está saindo da lida com a Covid, está saindo através também de uma tecnologia que a gente podia chamar de agenda de futuro. O que entra aí que está sendo estimulado? Carro elétrico, baterias, né? Eletricidade produzida a partir do vento, a partir do sol, biotecnologia e assim sucessivamente. Então, você vê no plano de empresas pequenas e quase familiar,
no plano mais setorial e no plano dos países, a rota de saída dessa crise enorme que estamos vivendo necessariamente passa por tecnologia. E é isso que é importante, Eduardo. E quando o senhor fala que necessariamente passa por tecnologia, o senhor está falando em qualificação de mão de obra, o senhor está falando em educação, o senhor está falando em dinheiro para pesquisa. Então a gente tem desafios complexos, porque quando o senhor pega o exemplo da Tenda, ou pega o exemplo do Brasil ao Cubo, são exemplos da iniciativa privada que se destacam e se diferenciam, mas que o Brasil, de maneira uniforme, possa ver isso de norte a sul, favorecendo o conjunto da sociedade. Se não tiver um investimento, uma política pública, não falo nem dinheiro público, mas uma política, a gente vai demorar muito mais para adotar, né, professor? Eduardo, é isso, e lamentavelmente o centro disso chama educação, né? E isso sim, nós estamos muito atrás, e nesses últimos poucos anos foi a coisa mais largada, né? Uma agenda ideológica, em vez de ser uma agenda da educação, por exemplo, né? O estímulo a esse desenvolvimento das pessoas, tecnológicos, e a própria pesquisa. Você vê, o que vai bem, agronegócio, tem por trás, entre outras coisas, mas de forma fundamental, uma tradição de pesquisa de décadas. E não é por acaso que ele está indo bem, está bombando hoje. É porque tem esse conhecimento aqui atrás. A própria questão de elaboração de vacinas, né, que é isso? O Butantan tem mais de 100 anos. Né? Manguinhos também é um negócio muito antigo. É muito conhecimento acumulado que é o que está permitindo fazer isso. E, infelizmente, em algumas áreas a gente vê o elogio à ignorância, né? E isso, se continuar, vai nos manter bem atrasados. Professor José Roberto Mendonça de Barros, muito obrigado. Pensa Brasil, a gente volta a conversar na semana que vem. Grande abraço. Grande abraço, boa semana.